E aí galera, beleza total? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todo o processo de fabricação de um alto-falante. Cara, eu estou aqui na Bomber para fazer vários testes junto com vocês, levar o alto-falante no extremo e mostrar quais são as características que faz um alto-falante ter uma excelente qualidade. Se liga no vídeo, porque esse vídeo tá top master. Galera, quem vai apresentar pra gente a fábrica da Bomber e todos os produtos é o Josias. E aí, Josias, beleza? Tudo bem, Leandro? 100%? Tudo bem. Josias é um cara que vive som, né, Josias? Gosto muito de som, senão não tava aqui. Não tô... Tem loja de som? Tem. E tá no mundo automotivo? Estou no mundo automotivo também. Entendi. E ajuda aqui a Bomber a projetar os alto-falantes? Projeto a maioria da linha pesada de alto-falantes, né? Caramba, que top, cara. E eu fiquei sabendo, galera, que a Bomber fabrica alto-falante até para algumas montadoras, né? Sim, sim, sim. GM, Ford. GM, Ford, alguma... A gente está cotando do grupo Stellantis. Pô, que legal. Que é dona de várias marcas de empresa, né? Que Se eu não me engano é da Nissan. Um carro novo que vem por aí. Ah, cara! Mano, aqui vocês vão ver os alto-falantes, desde alto-falantes de pequeno porte, grande porte. E o Josias falou que no final do vídeo a gente vai poder fazer um teste destrutivo e levar o alto-falante até o limite, cara. A gente mostra ele tocando certo e tocando errado. Exato. O que acontece? O que acontece, como que acontece. Isso. E você que está assistindo a gente aí, que gosta de som, tá? Tanto você que está para a linha profissional ou para a linha robista, que vai aprender muita coisa, vai ter muita dica interessante para fazer seu som durar bastante tempo e entregar o máximo de eficiência possível, né? O máximo de som. Exato. Dentro da segurança para não queimar nenhum alto-falante. E a gente mostra também o diferencial, o que é um subwoofer, o que é um woofer, o que é um médio e explica as diferenças e o porquê. Bobina, aranha, conjunto magnético, tudo. Tudo. Cara, esse videozão tá top demais. Vamos para a linha de produção? Vamos. E vamos fabricar alto-falante junto com vocês. Simbora. Vamos lá. Josias, aqui começa o alto-falante, cara. Aqui ele começa a nascer. E a gente vai mostrar o quê? O bicho-papão. Isso, esse é o bicho-papão 800. 800. Cara, que é um alto-falante super famoso, né, cara? Super famoso. Ó, bicho-papão o pessoal já sabe já. Sabe qual é a história do bicho-papão? Não. O bicho-papão ele nasceu no tempo das competições e ele era o bicho-papão dos outros alto-falantes. Por isso esse nome pegou. O nome era Bomber, mas ele virou bicho-papão porque ele era o papão das competições. Cara, muito louco, cara. Top. Essa aqui é a carcaça dele já com ímã. Já. Muito magnético. Aqui tem um rapaz montando os terminais na carcaça. Aí aqui, galera, ó, ele coloca o terminal, os isolantes, né? Tem um isolante aqui, ó. O terminal. E aqui onde vai soldar da cordoalha. Exatamente. Aí tem a arruelinha de pressão e a arruelinha normal. Isso mesmo. Ó. E a carcaça tá aqui.
Essa carcaça aqui, Josias, é de alumínio? Ela é de alumínio injetado. Injetado. Isso. Aí, assim, vai depender do que eu tô falando. Pode ser de ferro, pode ser de alumínio. Pode. Mas a carcaça de alumínio, ela é, além de ser mais rígida, ela também não influencia no magnetismo do conjunto magnético. Então, se tu quer um pouquinho mais de desempenho, a preferência é sempre uma carcaça de alumínio. Sim, eu tô falando de mais forte, a gente vai sempre ver, assim, Isso. carcaça de alumínio. Isso. De qualquer forma, ela ajuda também a dissipar até um pouco de calor, né? Porque o conjunto magnético, através da bobina, vai dissipar calor, passa pela carcaça. Tá. E essa pintura é bem resistente, então. Sim, é uma pintura epóxi. Epóxi. Pintura pra ela sair, tem que bater, descascar. Ela normal, assim, ela não sai, né? É top, hein? Muito louco. Esse aqui é bobina dupla. Esse é bobina dupla. Tá. Então esse alto-falante tem duas bobinas na mesma bobina, galera. A bobina é dividida em dois, praticamente. É, uma bobina de 4 camadas. A camada 1 e a camada 2 é uma bobina, a camada 3 e a 4 forma a outra bobina. O legal da bobina dupla é casamento de impedância, Exato. Né? Essa versão, se eu não me engano, é a versão de 2x4, então são duas bobinas de 4 ohms. Entendi. Tu pode ligar em 8 ohms, ou tu pode ligar em 2 ohms. Em 2 ohms. Exatamente. Aí aqui, ó, é passado uma cola, galera, para esse parafuso não soltar isso, pra não ter o risco de ele soltar. Né? Entendi. Olha aí, que top, cara. Ali ela tá alinhando para os buraquinhos ficar para frente também. Tá. Faz o alinhamento do buraquinho para ele não girar. Isso, ela acerta para ele ficar todos na mesma posição. Entendi. Aqui vai fazer a colagem do conjunto magnético. Do conjunto magnético. Isso. Entendi. A gente tem uma peça chamada T-yoke, que é a parte de baixo, e tem a parte da arruela. Né? Nesse caso aqui, a arruela vai fixa com parafusos aqui, mas antes disso vai uma cola aqui. Essa não cola, é só parafusar. Não, tem uma cola porque ela tira a vibração. Se caso o parafuso não ficar apertado que chega, é difícil, mas pode acontecer. Então essa cola já vai tirar a vibração e não vai deixar dar ruído, né? É uma segunda garantia. É uma segunda garantia. Entendi. Aí é utilizado esses parafusos, são 6 parafusos. Então suporta bastante peso esse conjunto. Caramba, top. E colado. E colado. Vamos pegar um bico ali. Olha só que legal. Ele tem um zigue-zague lá dentro. Então vem aqui um composto A, o composto B, entra aqui dentro e ele vai se auto-misturando no bico e já sai o como que é? Homogêneo. É isso. Mistura homogênea. Já sai o mais homogêneo possível em cima da onde tem que ser colado. Então, José, nessa parte é a colagem do ímã. Isso. Tu pode ver que os ímãs já são 2 ímãs unidos e eles colam esse ímã no T-yoke, que é essa peça de baixo. Entendi. É o pino e a arruela inferior, né? Então esses ímãs já foram colados no processo anterior? Isso. Na mesma forma? Da mesma forma. Tá. A quantidade de cola também aí é sempre perfeita, Sempre né? perfeita. Aí ele gira pra espalhar bem a cola. Agora a cola tá misturada. Ele girou pra fazer ela sair até pra parte de fora, pra garantir que tu tem cola em toda a extensão. E aí esse gabarito fica aqui até a secagem da cola. Isso, Eles são todos numerados, porque aí ele sabe que esse gabarito é da versão bobina dupla de 4 ohms. Entendi. E aquele rapaz ali já tá colando o T-yoke. O T-yoke com os ímãs. E você falou que isso aqui é um T-yoke porque ele parece um T, né? E o yoke é para ser de panela, mas Entendi. A princípio o T-yoke é para ser o conjunto. E olha a grossura disso aqui, cara. Isso aqui é aquilo que eu expliquei da caixa d'água, né? Tu tem uma espessura aqui. Tu tem que pegar todo esse magnetismo que tu tem, que tu tá recolhendo do ímã para cá e fazer ele subir. Certo. Consequentemente, essa parte tem que ser mais massa, né? Pra tu... Então não basta ter um ímã gigante, cara. Se o motor é um conjunto de equilíbrio ali em todas as partes. Isso. Então não basta ter um ímã poderoso se você não tem uma chapa para transferir o fluxo magnético. Exatamente. O fluxo magnético ele vai percorrer a base do T-yoke e vai subir pelo pino. Essa base tem uma área e uma massa. Eu tenho que ter no mínimo a mesma coisa que eu tenho de massa e área aqui.
Entendi. Se eu abrir esse furo, deixar ele maior aqui, vou ventilar mais, eu posso estar tirando massa e eu posso estar saturando esse colo. Olha que interessante. Aí o fluxo magnético mesmo, a concentração do fluxo está nesse ponto aqui, né? Exatamente, nessa distância aí. Então essa chapa também tem que ser uma chapa considerável. Sim, equivalente a mais ou menos essa daqui. E aí é o seguinte, quanto mais próximo eu tenho o meu gap aqui, mais grosso tem que ser a parte baixa, mais grosso tem que ser o pino e mais grosso tem que ser a arruela. Porque isso aqui a gente chama que forma um circuito magnético, né? Esse circuito ele vai percorrer, ele vai ficar dando looping aqui. Entendi. E aí se eu tenho mais espaço, pode ser mais fino. Se eu tenho menos espaço, tem que ser mais grosso. Isso o software que a gente tem, a gente consegue simular. Né? Tudo simulado. Sim, tudo simulado em software. Se fosse fazer só de cabeça, tu teria que montar quantos projetos até chegar no resultado. Tentativas e erros. Né? Lá a gente com 2 a gente chega no resultado. Ó, ele tá montando esse Teioki. Tá montando o Teioki. Josias, não era mais fácil esses ímãs estarem todos magnetizados, cara? Não. Não. Seria até mais interessante para você deixar. Não ia cair da mesa. Não ia cair da mesa, mas não ia conseguir montar o alto-falante. Ele aqui na mão, se a gente tiver um equipamento que é o Gauss Meter, a gente vai medir algo em torno de 4.000 Gauss. Certo. No momento que eu monto ele no conjunto e ele concentra isso lá no Teioki e na arruela, isso se transforma em 8, 10, 12 mil Gauss. Nossa. Tu não consegue segurar a arruela, tu não consegue desgrudar ele e aí tu não consegue centralizar. Imagina tu ter que botar um gabarito lutando pra tu deixar um espaço no meio ali, então ele magnetizado. E os meninos estão assim as pontas dos dedos também. Sim. E eu já vou te dizer, não vi com isso aqui ainda, mas eu já vi acidente com imã de neodímio. De gente perdendo unha. Nossa, é zica. Mas na fábrica aqui dá pra fazer umas experiências, né? Fazer um conjunto magnético grande assim com um tarugo de ferro, só pra ver quanto que grudava. Dá pra fazer. Top. Olha só, galera, a quantidade de bicho-papão aqui, ó. Muito louco, cara. Aqui já é uma parte mais automatizada. Sim, ele sai daquele processo que é mais manual. Certo. Porque a montagem ali não tem como ser muito mecânica, né? Aqui já começa a ser mecanizado e automático mais. Entendi. Aqui tu vai ter a pessoa inserindo os componentes e a linha vai seguindo. Legal. A princípio, a cada 45 segundos, a linha troca de lugar e vai para um novo posto. Aqui a gente tem um gabarito onde a gente acerta a altura da aranha e faz a colagem da bobina na aranha. Faz a união. Esse posto aqui a gente chama de binúcleo, porque são 2 componentes, né? A aranha e a bobina. Aí lá aplica ciano e aquele jatinho lá é o ativador que faz a colagem instantânea. Nossa, cara, faz a colagem instantânea, Aline. Depois a Aline vai pegar bem de perto pra vocês. A hora que ela faz a colagem, que sai a cola, sai daqui e ali sai o ativador. O ativador faz a cola secar instantaneamente. Olha só como é que fica, galera. Esse processo ele é feito dessa forma porque depois que tu montar o alto-falante, vai garantir que quando for aplicado cola em cima, a cola de cima não escorra para baixo. E aí não tem perigo de ela entrar entre a arruela e a bobina, aí não causa a colagem da bobina na arruela. Entendi. E vai roçar o alto-falante assim. Eu colei embaixo, a cola não escorre. Perfeito. Aqui a gente tem uma bobina de alumínio. É CCAW. 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 O que seria esse CCAW? O CCAW, ele é eu vou dizer que é um fio que o chinês inventou sem querer, eu acho. Certo. Ou ele inventou para querer ludibriar alguém. E o alumínio é mais barato que o cobre. Certo. O que ele fez? Ele fez um alumínio revestido de cobre para fazer, eu acho que, motores elétricos lá. E alguém resolveu usar isso no alto-falante. E viu que ficou muito bom. Porque tu tem a leveza do alumínio, mas tu tem quase a condutibilidade do cobre, que é maior que o alumínio puro. Então esse fio ele tem em torno de 20% de cobre, revestido, né, um fio de alumínio revestido em cobre. O que isso ajuda? Facilita na soldagem da cordoalha no fio
É, porque alumínio para soldar com estanho é difícil. É, o alumínio... Mas como ele tem um filme de cobre... Exato, como ele tem esse filme de cobre, ele ajuda na soldagem, né? Vai facilitar. E tu tem a vantagem de peso. Entendi. O alto-falante ele é muito suscetível a peso, desempenho do alto-falante. Então né? assim, não vai achando que se isso aqui fosse cobre seria melhor, porque senão seria mais pesado. Seria mais pesado e tu teria menos SPL. Então dentro da eficiência energética, esse fio com essas configurações é leve o suficiente e condutivo o suficiente para encher o alto-falante o suficiente para ele dar Exatamente. o melhor som possível. E assim, o alumínio ele dissipa um pouco mais de calor. Nessa configuração entre cobre e alumínio, ele suporta mais potência. Oh, que da hora, cara. Então é isso aí, galera. Ó. Aí aqui é estanhado, certo? É um fio de alumínio, mas com uma mini capa de cobre e o verniz aqui, ó. Certo? É envernizado também. Top. Aí agora ela vai encaixar no alto-falante. Isso, a máquina vai aplicar cola lá na carcaça. Essa cola é bicomponente não, né? Não, essa é ciano mesmo. Ciano mesmo. É um ciano diferente do que a gente compra nas bisnagas. Entendi. E aí ele não seca. Quando ele recebe o ativador, ele seca instantaneamente. Então é colado por cima e por baixo. E por baixo. Aí não tem perigo da aranha soltar nem para cima nem para baixo. Tu cria 2 pontos de fixação, uma ancoragem. Entendi. Que não tem como ela sair. Né? E esse ativador, ele seca a cola 100%? Ele cria uma película instantânea na parte superior e a parte interna vai colando com o tempo. Aí tem um tempo para essa cola secar, curar. Isso. Dependendo da quantidade de cola que é aplicado, pode levar até 72 horas. Entendi. Agora ela está encaixando esse pedacinho. O que é isso? Isso a gente chama de pescoço da aranha. Ele serve para posicionar aonde o cone vai ser limitado na colagem. Entendi. Ele já faz a limitação do cone. Isso. E ele é o mesmo material da aranha do alto-falante. Mesmo material da aranha, até porque é um material leve e resistente. Entendi. Então ele tá ali, ele vai segurar a cola que tu vai aplicar no cone, porque o cone tem que ficar bem preso na bobina. Certo. Então ele não deixa a cola escorrer e ele limita onde a pessoa vai encaixar o cone. Legal. Então a cola não escorre e limita o cone, galera. Da hora, né? Olha que da hora. Viu que aplica a cola no pescoço e na borda já ao mesmo tempo. E aí vai uma quantidade generosa de cola. Sim. Tem que garantir que o cone fique bem fixado, né? Aí aqui já é a alma do alto-falante, né? Isso, agora ele já tá com cara de alto-falante, né? Já, olha só. Olha que cone bonito, mano. Nossa, top. Aí tem esse peso. Esse anel ele é para fixar a borda do falante na carcaça. Entendi. Pode ver que ela aplica ativador por baixo e por cima do cone Entendi. para a cola secar nos dois lados. Nos dois lados. Legal. E aqui ela tá enrolando o fiozinho já. Sim, ela está enrolando o fio da bobina na cordoalha. Esse cone aqui, explica mais dele pra nós. Ele é a alma do bicho-papão. Exatamente. Pode ver que ele tem uma borda bem pronunciada, né? Essa borda aqui proporciona que ele tem uma excursão bem grande. O cone ele é um cone de celulose semi-prensado. E na parte de cima ele tem essa fibra de carbono, que é uma fibra de vidro imitando carbono, porque assim isso dá resistência e dá leveza no cone. Então ele é muito mais resistente por ele ter essa dupla camada, Exato. tanto de celulose quanto de fibra. Isso. E ao mesmo tempo essa suspensão aqui, ó, e ela tem um tecido por dentro, né? Sim, a suspensão ela é feita de espuma, várias camadas de espuma prensado a quente, e dentro de uma dessas camadas vai esse tecido, que é para não acontecer que rasgue. Então, e esse tecido, ele tem um formato tipo de colmeia, tipo de colmeia, exatamente. Olha aí, que legal, galera. Muito louco. Ele dá resistência na borda. Cara. Muito. E olha a grossura da cordoalha. É uma das mais grossas do mercado.
E é aquela cordoalha que tem uma corda. Ela é uma cordoalha encapada que a gente chama. Ah, entendi. Ela não é nua. Não, é uma cordoalha dupla encapada. É uma cordoalha dentro da outra e mais essa capa por fora. Muito bom. Nessa etapa é feita a soldagem Da cordoalha no fiozinho, no fiozinho da bobina. Entendi. Olha ela soldando aí, galera. Que legal. E aqui ela faz um tipo pré-teste? Ela faz um teste de continuidade. Entendi. Bateu ali, acendeu a luzinha, pronto, tá certo. Tá soldado, tá Conectado. Tá certo. Até porque como o produto não tá imantado, não teria como testar som ainda, né? Entendi. Ah, verdade, não tem imã ali. Não, ele tá verdade. imantado. Vamos pro próximo etapa. Nessa etapa aqui, o que a máquina faz? Ela aplica cola Na parte- entre cone e bobina e já prende a cordoalha para ficar fixo e não vibrar. Ah, entendi. Então aqui fechou. Praticamente o conjunto do motor já está colado. Sim. Esse é o arremate. Essa parte a gente chama de trinúcleo, porque é aranha, bobina e cone. Entendi. Aí ela vai aplicar o ativador. E isso. Se precisar fazer mais algum reforço de cola, ela já vai fazer, se ela vê que precisa, né? Cara, fica muito perfeito. Fica muito top. Agora que ele está colado, ele vai passar por um túnel de tempo é como uma espécie de forno, né? É um túnel com uma certa temperatura. Isso, tá setado a temperatura. Entendi. Para evaporar os solventes que tem na cola e ele já sai do outro lado e vem dizer colado. Praticamente colado. Entendi. O forno ele serve para adiantar o processo, né? Bom, galera, aqui é a parte de saída do forno, né? Então você tem a cola aqui 100% pedrificada aqui, ó. Tá 100% colado. Só que ainda tá com a centragem, né? Sim, ainda tá com gabarito de centralização da bobina. Que é essa lâmina aqui. Isso, Beleza. Então aqui ele sai morninho. Não é um forno que esquenta muito, é só pra secar a cola. É só pra secar a cola. Legal. Galera, ó, tudo isso aqui ó, é forno. Tipo um túnel quente. Então ele passou por aquele lá. Aí ele dá um tempo aqui na parte de fora e entra de novo nessa parte quente até chegar nas meninas ali de novo. E aqui que ele ganha a cara dele, ó. A cara de bicho-papão. Muito top, muito top. E ficou bonita essa calotinha. Muito bonita. Teve várias versões já ao longo da vida do bicho-papão. Depois a gente vai passar numa sala que é a sala de amostra. Lá tem alguns modelos de calota. Mais antigas. E vai ter as mais antigas e tem as mais novas. Cara, que da hora. Essa calota já é colada com um outro tipo de cola. Sim, é uma cola de borracha. Cola de borracha mesmo. Isso. Entendi. Ela coloca também uma cola por cima das cordoalhas para fixar a cordoalha e ela não fazer barulho, né? Legal. Porque até agora só a ponta dela estava presa naquela cola. Isso, exatamente. Que endurece mesmo, né? E como essa cola tem um custo menor, Entendi. E ela vai fazer a mesma função, então é usado uma cola... Entendi. A cola de borracha é mais flexível também, né? Não tem risco de quebrar, Nada. E é bem na união da cordoalha, da saída da cordoalha, tem essa cola mais flexível. Sim. Ó, que da hora. Muito bom. Galera, essa hora que o alto-falante vai virar um alto-falante mesmo, né? Porque essa máquina aqui, ó, ela faz a magnetização do ímã. Isso. Ela tem uma bobina aqui dentro e esse aqui é onde é que ficam os capacitores e ela fornece uma carga de 2000 volts. Super explosiva, rápida. Muito rápida em cima do conjunto magnético. Ela chega a esse ponto aqui, se eu tiver o Gauss meter, ela chega até a 2 Tesla. Nossa! Isso é 2000 Gauss. 2000 Gauss. Caramba, muito 10, galera, muito 10. Vamos colocar um pra ver? Espera aí. Olha lá. Ela coloca aqui. Já foi? Já. Nossa, que agora já tá grudando. Se eu tivesse uma TV de tubo, já ia manchar a TV. Olha! Muito louco, muito 10. Aqui a gente tem um outro túnel. Isso.
Esse é só para colagem da calota. Só a colagem da calota. Então ela fica com o pezinho em cima, Isso. passa aqui dentro, e aí tem umas resistências aqui e ela vai passando. Vai passando para aquecer a cola, evaporar os solventes e chegar no final com a calota colada. A Silvana, então, ela coloca o termorretrátil. Isso. Na cordoalha. Entendi. E depois faz a soldagem da cordoalha no conector. E esse termorretrátil depois vai ali para fazer um acabamento, né? Entendi. Aí cada modelo de alto-falante existe uma forma de tu soldar. Existem alguns modelos que tu coloca um gabarito ali e aí tu fixa a cordoalha utilizando aquele gabarito. Esse não precisa, né? Aqui a estação de solda dela aqui, ó. FAR na área aí, ó. Ah, top demais. É as que mais duram. É as que mais duram, né, cara? É top, sensacional. Os caras apoiam o canal Ó. também. Não, a gente compra da FAR as estações de solda, os alicate, soldador. É o que aguenta a linha de produção. Exato, exato. Imagina, na indústria, né? Indústria. Ó, Então isso pro cara ter em casa é da hora demais. 1000 anos, a vida toda. é verdade. Ela tá colocando o termorretrátil dentro do conector. Legal. Ela coloca no conector e daí vai pro posto onde é feito com o soprador térmico a prensagem dele, né? É, fazer Pra ele recolher, ali, recolher, retrair. exato. Retrair. Olha, galera, esse é o acabamento, ó. Que uns alto-falantes é só aquele EVAzinho. A borda de EVA. Isso, esse aqui já é uma bordona de borracha de uma qualidade boa pra caramba, hein? Sim, sim. Que, como você falou, faz a vedação. É, ele veda entre caixa e a Alto-falante. borda do falante, né? Entendi. Isso com esses parafusos. Galera, agora a esteira, ela morre numa cabine, uma cabine acústica, onde é feito o teste do alto-falante. Então vamos ver o primeiro som que o alto-falante vai tocar. Aqui é onde ele vai reproduzir. Se ele tiver algum defeito, vai ser pego aqui. Beleza. Boa tarde. Aí aqui É bem mais silencioso. Bem aqui, mais né? silencioso, Sim, né, cara? porque aqui tu tem que estar num ambiente mais controlado para tu conseguir pegar um ruído de bobina raspando, de alguma coisa solta, uma cordoalha batendo, né? Entendi. Então, aqui é o setor mais Legal. silencioso, né? Vamos ver o barulho. Como são duas bobinas, ela testa as duas, né? Top. Olha só, galera, que top. Ah, muito lindo, cara. Olha isso. É bonito demais, né, cara? Não é à toa que faz um sucesso, né? Olha só. Vem com a capa aqui, protetora dos ímãs. Olha como ficou aqui, ó. O termorretrátil. Olha do outro lado. Que top. O acabamento. Sensacional. Aí põe as informações. É, ele põe o adesivo. É a posição correta já do adesivo, né? Viu? O Gabriel Olha. tem os braços fortes, né? Aí. Ele é pesado. o Ele já produto, ficou né? musculoso já. Olha aí. top, né, Agora cara? ele vai pra máquina que... E aí a pessoa, no caso o cara vai comprar um alto-falante, compra, fala pra mulher que comprou um micro-ondas. Isso, e veio errado. Deu errado, exatamente. Aí, Pronto. ó, 100%. Muito 10, muito 10. Galera, aqui os meninos estão montando tudo novo. Tudo novo. É uma linha de produção. A linha mais moderna do Brasil. Caramba, que top, cara. Vai ser boa parte do serviço aqui robotizado. Robotizado. Muito louco. Tá em processo de montagem. Sim. Tá finalizando algumas coisas, mas já tem algumas máquinas funcionando. Já tem algumas que a gente pode te mostrar o funcionamento. Bora estrear. Esse aqui é o
Felipe. Felipe e o Paulo. Eles são os caras da automação, galera. Entendeu? Olha que da hora que eles estão fazendo. Vocês montaram tudo isso aqui? Isso. Nós preparamos algumas máquinas para vocês. Legal. Tá? Essa aqui ainda está em ajuste, tá? Certo. Mas seria as areias da frente. Ah, perfeito. Vamos lá, vamos lá. É bem ligeira. Olha que legal, ó. Ele colocou o alto-falante aí. Olha só que louco, cara. E ela acerta a posição que o alto-falante tá? Acerta a posição. Ela foi treinada para isso, usando inteligência artificial nessa máquina. Machine Learning. Muito louco. Posso tentar enganar ela aqui? Pode. Essa aí é a peça que não está programada, pode tentar passar. Essa aqui ela identifica porque ela foi treinada e essa ela não identifica. Ah, tá bom. Então essa aqui ela não pode identificar, vamos lá. Vamos ver. Entrou um alto-falante diferente. Que da hora. Não identifica. Não identificou. Aí eu pego esse outro. Essa outra. Vou colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Meio fora de centro, mais pro lado de cá. Vamos ver. Muito 10. Muito top. Valeu, galera. É nóis. Vocês são zica, hein, meu? Muito louco, muito louco. Os caras tá se matando aí pra deixar tudo 100%. Só acertando todos os códigos finais. Vocês viram a fabricação do alto-falante do começo ao fim, só que a bobina já estava pronta. Sim, aquela bobina já estava pronta, então a gente vai mostrar uma produção de uma outra bobina. De uma outra bobina. Mas o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Isso. Tá. Então, nessa máquina que ela está usando para fazer o enrolamento da bobina, ela coloca um pouco de álcool aqui nessa parte de cima da máquina. Sim, esse álcool é o que ativa a cola do fio e a cola do filme que é utilizado, que é um filme Kapton. Então, no fio já tem a cola. No fio já tem a cola e no Kapton também. Caramba! E aí o álcool que ativa isso. Isso, esse álcool, que é o álcool isopropílico ou metanol, que ele tem que ser agressivo para ativar a cola, ele ativa, ela mescla todo o fio ali e o Kapton, e aí vai para uma esteira e passa no forninho. Para ele dar uma pré-secada, para evaporar esse álcool. E aí nessa máquina também tem a contagem de voltas. Tem a contagem de voltas, porque cada modelo de bobina tem uma programação de espessura de fio e de quantidade de voltas. Que da hora aí, vocês estão vendo aí, galera, que da hora. A máquina conta as voltas e ela faz duas camadas ali. Ela faz 2 camadas, depois ela executa o comando de novo e faz mais 2 camadas. 2 camadas, legal. E esse negócio que ela enrola para fazer a bobina é o que esse material? Isso aqui é Kapton. É Kapton. É Kapton. É um material resistente a alta temperatura, ele suporta até 400 graus, picos de 400 graus. Picos de 400 graus, isso. Top. E a cola tá nele, né? Você falou? Tu pode olhar que ele tem esses risquinhos. Esses risquinhos indicam o lado de dentro. Certo. E esse aqui é o lado da cola. Então a cola tá aqui. A cola tá aqui. Se eu Só passar... que não tá grudando nada. Não, mas se eu passar álcool, eu ativo a cola. Nossa, cara, que louco. Isso aqui é a cola. Tá, mas uma coisa que eu notei aqui, o pessoal de casa deve ter notado também, a bobina já tá queimada já. Eu já recebi ligações de clientes falando que compraram o alto-falante e aí eles olharam o alto-falante e viram pelos orifícios da carcaça que a bobina já veio queimada. Ela não vem queimada, essa é a cor do fio. É a cor do fio. Esse fio aqui é um fio de alta temperatura, 220 graus. Caramba, então ele vem nessa cor. Ele é um verniz que suporta até 220 graus. Caramba, enrolar motor de moto elétrico, isso deve ficar bom, hein? Geralmente o motor é enrolado com fio de 150 graus. 150 graus, né? Então na bobina a gente precisa do melhor fio possível. Na realidade o fio é o mesmo, o melhor verniz possível de isolamento, né? Cara, então ele é preto assim, viu, galera? O fio não é que tá queimado. Não, ele não tá queimado. E aí, cara, tudo isso cola no forno, que você falou. Isso, ele passa num pré-forno para evaporar esse álcool. Certo. E depois ele vai num forno que eleva essa temperatura de cura dessa cola a 200 graus. Ficou legal. E elas ficam assim, galera, tá vendo aqui, ó? Tem aqui Esse pino, ele é um pino que recebe um tratamento para poder depois sacar essa bobina. Entendi. Que é um desmoldante que a gente chama. Aí tem o Kapton e daí vai o fio. Ah, é meio oleoso. É, meio oleoso.
Entendi. Top. E aqui você tem outras bobinas aqui, ó, tudo no mesmo formato. Essa daqui é mais parecida com a do bicho-papão, né? Essa é mais parecida com a do bicho-papão. Exatamente. Mesma coisa, galera. Esse papelzinho que ela tá colando seria o que esse papelzinho? O que acontece? As colas dos alto-falantes não grudam na cola do Capton. Entendi. Mas esse papel, como tem a mesma cola do Capton, ele gruda no Capton e a nossa cola gruda nesse papel. Entendi. E aí ela faz o processo de desenrolar algumas voltas para acertar a altura da bobina. Certo. Ela coloca nesse dispositivo para apoiar a bobina e aplica o papel. Ela também passa o álcool isopropílico no papel. No papel. Então o papel cola no Capton e o alto-falante, o cone vai colar no papel. Exatamente. A cola que a gente aplica no cone, tanto de borracha ou cianoacrilato, grudam nesse papel. Mas eles não gostam muito da cola do Capton. Entendi. Pô, bem interessante, cara. E o papel aqui, galera, você pode ver que tem até um cortezinho já, né? Tenta rasgar esse papel. Pode ser por aqui, ó. Rasgar? Tenta rasgar ele. Caramba, cara! Deixa eu ver aqui, ó. Cara! Fazer mais força. Maluco do céu, que papel lazarento é esse aqui? Cara, esse papel, ele tem fibras de poliéster. Então ele é um papel com celulose e fibra de poliéster, que depois que a cola impregna nele, a cola do alto-falante, ele não sai da bobina e o falante não sai dali. Tu rasga o cone e tu não rasga o papel. Não rasga, isso aqui eu já estraguei já. Fora que ele suporta a temperatura também. Ele não pega fogo, tu bota um ferro de solda e ele não derrete. E aí o pessoal acha, vou pegar uma folha de caderno, vou fazer aqui na minha casa. E é o papel especial. Né? Não, esse papel é especial. Não é qualquer papel. Não é qualquer papel. Top. Aqui é outro falante bem menorzinho. Sim. Aqui é a linha OEM2. Entendi. Então vocês não fazem só aqueles alto-falantes gigantes? Não, a gente fabrica todo de tipo. 4 polegadas até 18 polegadas. Até Twitter? Twitter também. Tudo? Caramba. Isso aqui é um alto-falante 4 polegadas? Isso. Ele vai para o segmento de ônibus. Né? Ônibus? Uma empresa de ônibus que... Então vai sair já dentro do ônibus, tá? Compra um ônibus, vai vir com os alto-falantes dentro. Se comprar da empresa que a gente vende lá, vai sair com esse produto. Com esse produto aqui. Olha que legal, galera. Olha só. Essa carcaça é específica para montagem nesse tipo de ônibus, né? Entendi. É uma carcaça já na medida exata do painel lá. medida exata do painel, porque ele vai fixo no painel e vai uma telinha por cima, né? Entendi. Ah, vai um conezinho, que bonitinho que ele vai ficar, cara. O nome desse cone é Wizard. Ah, cara, como é o nome? Wizard. Wizard? Ele aumenta os agudos do alto-falante. Aí tu não precisa colocar um tweeter. Pô, bacana. Antigamente vinha muito nos sons originais de carro, né? Exato. Olha só, galera, que legal. Aqui já é a parte de teste. E o alto-falante fica bonitinho, cara. Muito louco. E essa tinta verde que vocês pintam do alto-falante? Pra que é? É pra identificar que passou pelo teste. Ah, foi aprovada entendi. pelo teste, que o som tá bom. Pô, legal, top. Você pode ver um produto de menor potência, um sinal um pouquinho menor para teste. Entendi. Aqui tem um sinal aqui de 4,5 volts. 4,5 volts. Isso. O bicho-papão lá tinha o quê? Quanto? Lá em torno de 20 volts. 20 volts, entendi. E a frequência é diferente, não desce tanto, né? Entendi. Mas ela sobe um pouco mais. Olha aqui. E aqui eles têm todos os parâmetros aqui. Isso, galera. cada modelo de falante tem a forma de... Entendi. É o visual que tu faz e o teste de áudio. Galera, olha só. Milhares de modelos diferentes, né? Isso. Esse alto-falante que vai em veículo. Isso. Das montadoras. Das montadoras. Olha só que bacana. Temos aqui os 69, certo? Olha só que bacana, cara.
Não, e a qualidade é impressionante, né, cara? É um alto-falantezinho original, né, cara? Original. E alto-falante original, tem ou não tem qualidade? Tem qualidade. Tem qualidade? Tem qualidade. Cara, que top. É que muitas das vezes, assim, o cara fala assim, já desconsidera, entendeu? Ah, no carro alto-falante original, substituir. Tu imagina que a montadora, quando nos pede um produto, ela precisa de um produto eficiente porque ela vai tocar só com a saída do rádio. Entendi. Então, assim, esse produto, além de eficiente, ele tem uma durabilidade alta, porque ele tem que durar a garantia do carro, que às vezes é 5 anos. Exato. Então, a certificação de cone, de bobina, esse produto muito rígido. Muito rígido, e ele começa 3 anos antes de ser colocado no carro. Caramba. No laboratório, tu vai ver algumas máquinas e processos que ele passa para passar nessa certificação. Louco, vamos ver uns ali na linha de produção. Olha que legal os conezinhos desse aqui. Esse é um de 6 polegadas? Esses são 6 polegadas da Ford. Olha que legal. E esse é pra Ford. Esse é para Ford. Então esse aqui é um veículo Ford, galera. O alto-falante desse carro específico que a gente tá vendo aqui, a gente não sabe qual que é, foi fabricado pela Bomber. Olha que bacana. Olha que legal. Que da hora, cara. Essa é uma linha que cada posto tem 7 segundos para executar uma operação. Entendi. Essa linha aqui, ela produz em torno de 4.000 falantes dia. Ó, aqui é redondo, fácil de passar cola. E quando é no 69? No 69 tem uma máquina com um gabarito que ele faz o desenho do 69 certinho. 69. Tudo que tiver escrito aqui, ó, Comoco, Ford Motor Company. Entendi, foda. Olha que legal. Passou. Olha aí que legal. Ford Motor Company. É isso. Comoco é Ford Motor Company. Pô, que top. E esse é um 69 da Ford. Vamos ver, colocando o cone nele e passando cola no 69. Vamos fazer a volta lá. Como é rápida essa aqui perto do bicho-papão, né? Sim, essa é A produção aqui é muito mais intensa. Sim, essa é para ser em torno de 7 segundos por posto. Por posto. Ali já está colocando o conjunto magnético e a aranha. Aranha bobina. A aranha é a bobina, né? Isso. Aranha é a bobina. E aqui ele faz a prensagem. e a colagem mesmo, a fixação. Viu que tem um gabaritinho lá que ele encosta na aranha para prensar a aranha na cola. Entendi. Top. E esse outro lado já passa a cola e trava a bobina na aranha, né? Isso aqui a máquina aplica a cola no binúcleo, que a gente chama disso. Também é uma cola bicomponente, pode ver, essa é vermelha e azul. Ah, é uma cola bicomponente também. Só que ela tem uma outra propriedade. Entendi. E aqui, quando a máquina fica tipo mais de 30 segundos sem aplicar cola, aquela parte de lá vem, gosta e cola lá em cima para não secar na ponta. Porque ela já está misturada, né? Ela está misturada, ela seca instantânea. Entendi, para ter a distância exata da cordoalha. Sim, aqui tu tem o comprimento exato para excursionar sem encostar. Excursionar a cordoalha sem bater no cone e sem bater na aranha, não gera ruído. Entendi. Esse gabarito tem um ferrinho que ele vem por baixo da cordoalha. Olha lá, que legal. Ela vira e vem ferrinho. Ele é o limitador. E ele é o limitador. E aí consegue o limite exato da cordoalha. Sim, e aqui o pessoal tem que ser rápido. Aqui tem um aquecedor para cola? Sim, o que acontece? Como aqui no sul a gente tem variação de temperatura, inverno e verão, a gente precisa manter a cola com a mesma viscosidade. E para isso, em alguns momentos, é utilizado um aquecedor de cuba, que a gente chama isso aqui de cuba, onde está a cola e ela tem a mesma fluidez. Senão, no Mato Grosso teria secado dentro do negócio. Já. Mato Grosso talvez não precise. Nem do forno você precisava. Exato. Os nossos fornecedores, eles dizem que quando eles fornecem cola para empresas do Nordeste, é uma cola o ano todo. Nossa cola aqui no Sul é uma cola para o inverno e uma cola para o verão. E essa cola, como ela é a mesma cola sempre, nós temos que se adaptar. Então a gente criou essa resistência para aquecer a cuba
e manter a fluidez da cola, né? E a questão de catálise de tinta, a mesma coisa. Também. De acordo com a temperatura, muda-se a catálise de tinta. É que ninguém segue a risca mesmo, né? Na hora que Não, vai pintar ninguém um carro, lê o manual, a especificação do fabricante. Né? Caramba, que top. Agora, essa máquina que eu queria que... Olha que legal. A máquina que passa cola no 69. Que top. Mais satisfatório que isso, só o 69 mesmo, no motel, né? Top demais. Olha esse cone que legal, ó. Ele não tem só a minhocona, ele tem umas minhoquinhas intermediárias. Essas estrias são para proporcionar uma dureza diferente na hora que ele excursiona, sem aumentar o peso, né? Porque peso é ligado a desempenho. O peso é a alma do alto-falante, o peso Sim, do cone e tudo é a alma do alto-falante. Olha que top. A gente briga, como a gente briga na balança com a nossa gordurinha, a gente briga na balança com o peso dos componentes no alto-falante. No alto-falante. Um alto-falante muito pesado tem baixo desempenho. Uhum. Um alto-falante leve consegue um desempenho melhor. Com menor potência você entrega uma quantidade de som maior. Se tratando em SPL, entrega mais SPL. Entendi. Olha o teste aí, galera. Cara, como toca legal, mesmo sem caixa, né, cara? E esse teste aqui não é só de áudio, tá? Esse teste ele tem o conector original do carro e aí é testado se encaixa direitinho, se ele tá passando corrente direitinho pro falante e depois no outro posto é testado novamente. É muito mais rigoroso o teste da linha OEM, né? Galera, tem uma curiosidade interessante. Tem a posição certa para fechar na caixa? Tem uma posição certa para embalar ele, porque é o seguinte, essa caixa quando chega na empresa de automóveis lá, tem uma máquina que pega os alto-falantes. Então ele tem que estar nessa posição para ela conseguir pegar para fazer a instalação. Muito louco. Essa salinha aqui é tipo um laboratório de testes? Isso, aqui fica o pessoal da qualidade e aí a gente pega a esmo um lote de produto e a gente faz um segundo teste. Mesmo que esteja embalado e testado, vamos pegar um testar, um lote testar. E aqui a gente tem um amplificador. A gente testa todas as peças. Entendi. Desse lote. Aí dá pra testar com música aqui. Aí testa com áudio e com ruído. O ruído de frequência. Né? Entendi. E aí se for pego alguma coisa, para o lote aqui, revisa um por um. Mas assim, é muito difícil. É um laboratório, é um mini laboratório. Isso. No chão da fábrica aqui para pegar a saída de produto. Exato. Aqui, galera, a gente está na parte das injetoras. Isso, aqui é tudo que é parte plástica de injeção é feito aqui. Que bacana. Então aqui nasce o alto-falante mesmo, do zero. Isso, os falantes que utilizam carcaça de plástico e da linha OEM nascem aqui. Mas aqui nasce também torre de tweeter, nasce as telinhas de acabamento, tudo nesse setor. Mesmo aqui. sendo de metal alto-falante, a torre do tweeter é de plástico. Sim, ela é de plástico, né? Então, caramba! Ela é feita a matriz, dependendo do modelo, sai 10 ao mesmo tempo, sai 4 ao mesmo tempo, depende do tamanho da peça. E é o seguinte, galera, 100% nacional. Não tem, tudo. 100% nacional. O alto-falante sai todo aqui do Brasil, Made in Brasil mesmo. Made in Brasil, esse é Made in Brasil. Que top. Tudo isso aqui, galera, tá sendo produzido aqui hoje. Não tem. Certo? Olha só o acabamento. Como é que fica top, cara. Ó, as torres dos tweeters, né? As carenagens lá que a gente viu. Esse aqui da Ford. Da GM. Da GM. Olha só que bacana. Isso é Bomber. Falando de esse aqui 6 polegadas. É 6 polegadas da Bomber. Olha só. CGM também. CGM também. Tudo aqui. Olha a qualidade. Top. E a parte das conexões dos terminais? É colocado lá dentro? Alguns modelos sim, e outros modelos é colocado aqui fora. Ah, aí ó, que bacana.
Era essa Ó, minha ele dúvida. bota nesse molde Entendi. e aí esse molde entra e injeta em cima desse molde. Então ele pega o conector, coloca no molde. Que bacana. E ali é o teste também padrão para ver se vai encaixar. Exato. Entendi. Pô, que da hora. Olha que legal, galera. E aí já vem o outro falante com o... Olha, ele vai trocar. E o outro falante já tem aqui, ó, quentinho, os terminais e tudo. Top. Aqui é a injeção da... De 6 polegadas. Isso. Nesse caso aqui, o conector é colocado depois, né? Depois da injeção. Ah, entendi. Enquanto lá já é injetado com o Com conector, o conector, aí ela coloca depois. isso aqui é colocado depois. Essa daqui é uma carcaça, se eu não me engano, GM. Entendi, GM. Olha que bacana. Ó, ela, Olha como coloca. ela posiciona lá. Ah, que top! E é trava na cola. Isso. E aí fica todos nessa posição para guardar, para armazenar e depois para levar para produção. Muito louco. É, tem injetoras aqui na empresa que rodam 2 turnos para poder acompanhar a produção. Não Nossa, consegue fazer 4.000 carcaças dia, né? entendi. Então chega a quase virar aí. É, tem umas que chegam a virar, tem máquinas repetidas fazendo duas a mesma Mesmo carcaça, né? Mesmo carcaça. Ó. Aqui tá fazendo essa calota, A tela. a tela. Isso. A Entendi. mesma que tu viu lá no Hot Stamp, que ele estava estampando o metalizado. Mas o molde tem que ser muito perfeito para Perfeito. sair com esse polimento aqui, né? Exatamente. Olha só. E sai assim da máquina. Entendi. Que o plástico ele é injetado através de um bico por aqui, corre por aqui e aí preenche toda a cavidade. E olha a quantidade de plástico que tem que correr para pegar todos esses cantos sem deixar falha aqui, né? Exatamente. E essas marcações aqui são umas espécies de pinos que tem dentro da matriz que empurram Entendi. isso aqui para fora. Aí a moça recorta aqui para dar acabamento na... E faz o acabamento ali. Isso mesmo. Legal. Top demais. Essas são as torres É. do Twitter. Olha só. Que da hora, cara. Muito louco. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, passa. Essa é a carcaça Bomber, É a carcaça Bomber do de 6. 6 polegadas. 6 polegadas. Cara, essas carcaças aqui, por mais que ela seja de plástico, elas são muito reforçadas, Sim, né, cara? sim, ela é... o projeto dela é feito para suportar a torção na hora de montagem, o próprio aperto do parafuso para não quebrar aqui, né? E não empenar facilmente. Exatamente. com o tempo, né? Exato. Porque muitas vezes o cara põe no carro isso aqui, dentro do carro a temperatura chega a bater 80 graus. Sim, né? sim. E a veículo. Bomber tem 2 modelos de falante, 2 falantes iguais de modelos diferentes. Tem o carcaça metálica e o carcaça plástica. Existem regiões que a pessoa só gosta da metálica. Entendi. E existem regiões que só gostam da plástica, porque a plástica não oxida, não enferruja. Não enferruja, litoral mesmo. Exato. Uma carcaça plástica tem mais vantagem que a metálica. Sim, sim, Tem sim. gente que não vê essas vantagens, sabe? Tem gente que considera que o plástico é inferior, É. mas tem gente que considera que a metálica é inferior. Então a gente atende os dois públicos. Os dois né? públicos. Mas ó. Cara, você não quebra fácil ela é não, cara. forte. Muito louco. Aqui está sendo feito o Twitterzinho aqui. Né? Ah, esse é aqueles twitters que você consegue direcionar ele. Isso, é. É tipo esférico. Aí aqui tem um acabamento, galera, ó. E aí ele Ele é encaixado. é encaixado aqui dentro. Cara, que da hora. Olha só. Muito top. Ó, esse aqui é da hora, hein? Ah, essa aí é uma Pô, injeção essa é grande, muito louca, né? hein? Essa é a tela. Essa é a tela do upgrade. Bonita, hein? Bonita. E o bom é que protege, né, cara? Sim, sim.
Já vem com o local dos parafusos bem muito bacana. posicionado. Olha que top. Aqui parece que tem um lugar interessante, cara. Tem. Tá tocando umas músicas lá dentro. Tá. Aqui é a sala de teste de vida dos falantes da banda. Teste de Tudo que vida. é falante que a gente faz, a gente bota aqui dentro para testar. E fica tocando aí. Fica tocando... Mas ele tá tocando aí, tipo, começou de manhã cedo? Não. Não, ele fica tocando contínuo por 12 dias, mais ou menos. Nossa, é o sem tempo parar. que dá Dia e noite? Dia e noite, 300 horas. Nossa. Sem parar. Sem parar. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Olha só. Tem um amplificador aqui de 12K aqui na frente, aqui, ó. Ah, muito 10, cara. E aqui você tem vários módulos de várias marcas diferentes, ó. Sim. Tem Stetson aqui. É som digital, né? Esse é som digital. Esse é uma 12K. Stetson aqui. Esse é um 9K da Stetson. 9K, cara. Esse é um 3000 da Sound Digital. Esse também é um 3000, versão mais antiga. E aí tem uma fonte da usina. Temos baterias. E esse amplificadorzão aqui de 12K. Esse aqui é o último remanescente dos amplificadores de PA. Certo. O que acontece? Os amplificadores de PA eles não têm uma proteção tão eficiente quanto os amplificadores automotivos. Entendi. E conforme os de PA foram queimando, a gente foi substituindo por automotivo. Caramba! E a gente... os automotivos tem produção contra circuito direto, assim, o automotivo, além de ele custar mais barato que um de PA, um desse aqui está em torno de 15 mil. Esse aqui é um produto que suporta curto. Curto tudo. Mas assim, tu imagina, 15 mil, 12 mil watts. Aqueles ali devem custar em torno de 2.500. E daí entrega a mesma potência. Entrega a mesma potência. Eu tenho proteção de curto-circuito. Se um falante queima, ele protege. Entendi. E aí eu tenho uma economia de material. E aqui você tem os players tocando direto. O que acontece? Eu tenho um processador. Se eu tenho um sub, eu boto uma coisa. Se eu tenho um woofer, eu boto outra coisa para tocar. Entendi. E eu tenho a opção de 3 tipos testes de sinais ao mesmo tempo. Duas portas? Duas, para evitar o ruído para fora, né? E aqui depois a gente vai fazer uns testes. Galera, a gente teve que parar porque a gente não teve autorização de mostrar os alto-falantes que estão em testes aqui na sala. Sim, são de um outro fornecedor. É isso, a outro Bomber cliente nosso. faz para outros, para terceiros. E aí eles estavam em teste aqui, então a gente não pôde mostrar os alto-falantes, tá? Mas eles ficam tocando aqui na sala por... são 300 horas, né? 300 é o live horas. test da Bomber. Ele passando por isso, ele tá aprovado. Nossa, é muito louco, cara. Só muito que top. essas 300 horas, ela equivale a mais ou menos um ano de uso tocando, porque assim, o cliente nunca vai tocar no extremo que a gente toca. Entendi. E nunca vai tocar contínuo. Então o cliente sai da casa, vai pro serviço. Sim. Sai, faz uma viagem. E aí não dá nem tempo de esquentar às vezes o conjunto magnético. Aqui, tu viu, o conjunto magnético quase não conseguiu segurar com a mão. E ele fica tocando e isso estressa muito mais o alto-falante do que tu tocar e parar, tocar e parar. Então isso estressa, equivalente a um ano de teste. Então, a gente vai voltar aqui no final do vídeo para tentar destruir um alto-falante. Aí sim nós vamos mostrar tocando no máximo aqui dentro da salinha, beleza? Um falante Bomber. Um alto-falante Bomber. Isso. Bora. Aqui, conforme o som toca lá, galera, você vê aqui a corrente que tá puxando dos alto-falantes. Não, isso aqui é das injetoras. Isso é das injetoras. Olha só, galera, aqui é aonde coloca os enfeites nas telinhas, plástico, né? Nas telinhas. É o hot stamp e a tampografia aqui. Hot stamp e topografia. Então, no caso, vai entrar aqui o cromado. Isso. Olha que legal, cara. Ele tem um papel filme. Ó. Olha só. Por pressão. E temperatura. E temperatura também. E aí, do nada, sai uma calotinha com aro cromado, cara. Esse é o acabamento da torre de Twitter. Olha que bonito, cara. Que top. Sensacional. Muito louco. E aqui, a mesma coisa. Isso aí. Olha aí, ó. Que a galera gosta de um cromado, cara. Sim, sim.
E é uma pressão muito louca aí, né? Você impressiona, aquece e transfere do filme para a superfície que tu tá colocando embaixo. Sim, tem um pistão pneumático aqui, né? Ah, fica com efeito metálico. É um acabamento cara. metalizado, né? Meio metalizado, é? Olha só. Que louco, né? Ele faz um lado e depois ele faz o outro lado. Entendi. Muito top. Muito 10. E aqui também faz também, olha só que legal. O vermelho do tem- Twitter. Tudo que é feito aqui dentro está exposto nesse painel. Entendi. Olha só, galera. Cada detalhe. Essas são as peças de exemplo, né? De exemplo. Olha só que bonito que fica. Ah, muito 10. Aí. Aqui é o setor de tampografia. Olha só como que funciona. Tem uma matriz ali. Essa matriz tem um suco. Aí uma espátula automática passa, deixa um pouco de tinta. Aí essa geleca vem, ó, e coloca a marca no cone do alto-falante. Olha que legal. Que top. E aqui a moça já coloca para ir secando ali, ó, para ter certeza que não vai borrar nada do tipo. Isso mesmo? Isso aí, Aí, ó, que da hora. isso aí. E essa geleca, como que é? Pode cutucar ela? Ela tá um pouco quente. Ah, ela fica quente? Fica um pouquinho, que eu ligo o soprador para dia de chuva. É tipo um siliconator Isso. mesmo. Ela colhe ali a tinta, né? Entendi. Aí faz o carimbinho da peça. Olha que top. Muito louco. E aqui tá algumas peças. São todas padrão que ele faz. Toda padrão, olha que bacana. Não só nas calotas, né? Como também no cone, que nem vocês viram, e nos domínios do Twitter. Aqui é como se fosse um laboratório. Sim, aqui é o laboratório que a gente tira parâmetros dos alto-falantes. Pô, legal. Aí os parâmetros que o pessoal vê na caixa quando compra, aqueles... Isso, que tá no manualzinho ali, QTS, SPL... Aquele gráfico que o pessoal vê. Tudo é nesse setor aqui. Entendi. Aqui você entende o que precisa melhorar ou a resposta de cada alto-falante de maneira perfeita. Isso, a gente simula o alto-falante num software. Do software a gente vai para a parte mecânica, que é pegar o conjunto, fazer o conjunto, montar o cone, e aí depois a gente vem conferir o que a gente fez no software aqui. Se bate certinho. Se bate certinho. Entendi. O software ele não é 100%, mas com aquilo lá a gente evita, tipo, imagina antigamente os caras faziam 10 protótipos para chegar em um. Com o software a gente consegue diminuir para 1 ou 2 no máximo. E aí tem uma sala especial. Você falou que... Tem uma salinha especial. Aqui embaixo a gente tem essa mesa que a gente fixa ele aqui, que a gente tira os QTS, que é o parâmetro Thiele Small. Entendi. Que é o QTS, o SPL, MMS, todos os dados que a gente precisa para simular uma caixa. Certo. E aí a gente tem o notebook, tem o equipamento que é o Clio, que a gente usa aqui, né? Certo. E aí esse Clio ele tira os parâmetros mecânicos e a curva de resposta a gente tira lá em cima. Que é uma sala tipo, uma sala acústica de maneira, tipo, é uma sala sem eco. A gente chama de câmara anecoica, né? Entendi. Vamos levar ele lá e vamos tirar? Vamos fazer bora. isso aí. Simbora. Câmara anecoica. Vamos ver, galera? Vou abrir a porta aqui, hein? Olha a grossura da porta, cara. Caramba! É só colchão aí dentro? Olha isso, cara! Mano do céu! Olha, cara, vou ligar a luz aqui. Nossa, que louco, mano! Olha, é aqueles lugares que você entra assim, ó, e você escuta seu coração. Olha só isso, cara! Que top, meu, que top! Tem vários quadradinhos pendurados, ó. Tem esses tudo chanfrado, uns ângulos de espuma, ó. São as cunhas, né? As Espuma em cunhas. cunha, disposta de forma
uma para cada lado para evitar propagação de eco, né? De eco, de retorno. Olha só que louco. E aqui é legal para dormir na hora do almoço, né? Eu nunca fiz isso, mas dá para tentar. Mano do céu, muito louco. E é tudo em cima e lá embaixo também tem espuma. Sim, sim. A caixa ela tá posicionada numa altura onde tu tem a posição das paredes meio que uniforme para cada lado. Falando ficar no meio. Entendi. Aí lá no computador, galera, vai aparecer nós como dois vultos, tipo espíritos, corpo estranho, entendeu? Quase um sonar, eu tô falando de vai virar agora. Já pensou? Cara. Ó, aqui a gente coloca o alto-falante. Certo. E aí eu meço aqui a curva de resposta que tá no manual. A gente tem um gabarito padrão aqui, que é para dar em torno de 1 metro, ó. Tá. Alguém mexeu, alguém deve ter medido outro produto, né? Aqui agora já chegou a 1 metro. Ai. Aí. Tá 1 metro, beleza. Certo. Agora eu vou lá embaixo e vou executar o software. Tá. Perfeito. Vou fechar a porta aqui. Perfeito. Ô! Cara. Aline, olha só o silêncio. Quer ver? Ó. Silêncio total, galera. E agora o alto-falante vai fazer um barulho. Vou pôr o microfone aqui. Certo? E é bem estranho ficar aqui dentro, cara. Tipo... Muito louco, hein? Você viu? Cara, ele faz uma cama de frequências malucas ali para saber todas as respostas do alto-falante. E você escutar aqui, putz, você viu o grave como ficou, Aline? E é o seguinte, aqui está sendo aplicada uma potência muito baixíssima no alto-falante. Mas por ter essa acústica toda, você escuta um bagulho muito louco, né? Muito zica, cara. É espuma para tudo quanto é lado ali. Caramba. Top. Muito louco, hein? E ele fica tocando um monte de frequências malucas e... Isso, ele começa de 20 kHz e vai até 19 Hz. 19 Hz. Isso. Caramba. Então Muito ele louco. vai te mostrar agora lá embaixo uma curva da resposta dele dentro dessa caixa, que é uma caixa padrão, oficial, né? E isso a gente faz com todos os produtos. Caramba. Muito louco. E aí tá fácil de trocar kit. Vai pôr um de 15, tem um espelho desse para aqui, de 15. Isso, até 12 polegadas a gente altera só esse espelho.
Aí de 15 e 18 a gente altera esse aqui. Eles são grampo de fixação, grampo de pressão rápida que eles chamam. Né? É. E eu vi que, tipo assim, não é aplicado uma potência muito alta no alto-falante, não, é só para o microfone 1 watt. 1 watt. Aí eu tenho setado no software lá para 2 ohms, 4 ohms e 8 ohms. Entendi. 4 ohms é 2 volts, 2 ohms eu não lembro e 8 ohms é 2,83 volts. Se eu medir ali na frequência de 1 kHz, eu tenho em 8 ohms 2,83, em 4 ohms eu tenho 2, para ser padrão, né? Entendi. Cara, que top. Beleza, vamos ver a curva de resposta. Aí esse foi o gráfico que o microfone gerou pra gente em várias frequências diferentes. Isso. Ele começa aqui em 20 Hz e ele vai até 20 kHz. Caramba, top. O ruído que tu ouviu lá em cima de ele medindo é exatamente essa curva de resposta do alto-falante. A gente chama isso de curva de resposta. É lógico que essa curva não ficou válida porque nós estava lá, né? Ela deve ter dado alguma alteração em relação a uma curva oficial, né? Certo. Mas isso aqui tu vai ter uma noção muito próxima do real, né? Caramba. E através dessa curva, tu olha para ele aqui e define, ele responde melhor daqui até aqui, por exemplo. Entendi. E aí, quando tu for projetar a caixa, tu já vê para onde o falante é mais voltado. O range de resposta do alto-falante. Isso, exatamente. No caso aquele ali que a gente estava testando, ele, como é um cone seco, ele abrange várias frequências. Né? Sim, sim. Nesse caso aqui, esse produto a gente indica que ele vai, por exemplo, de 60, 70 Hz até mais ou menos 250 Hz. Né? É o que a gente define. Entendi. Quando, a gente sempre, geralmente, para no primeiro vale. Né? Mas eu poderia botar ele tranquilamente até quase 1,5 kHz. Entendi. Só que para isso eu tenho melhores produtos para tocar essa faixa de frequência. Né? Porque, galera, se você aplicar a frequência errada no produto, o que acontece? O produto vai esquentar e não vai trazer um desempenho ideal. Isso. E tu pode reduzir a vida útil dele. Entendi. Então eu peguei um subwoofer e faço sair voz do subwoofer. Vai sair uma voz com baixa... Com distorção, porque como o cone desloca muito, imagina que a voz está saindo nesse deslocamento todo grande, né? Aí vai dar distorção, não vai ser um som muito limpo. Aí tu vai achar que o produto não é bom. Vai virar só temperatura na bobina. Sim, essa parte de voz que tu tá mandando lá, tu tá desperdiçando em calor, né? Entendi. Ele vai estar reproduzindo, mas não com a melhor eficiência possível dele, né? E é a mesma coisa se você colocar uma batida no driver, né? Sim, tu queima o driver. Exato. Então, essa faixa de frequência de resposta, esse teste que a gente fez é super importante para na hora que montar a caixa, a aplicação do alto-falante seja feita correta e tenha uma durabilidade, do produto. Sim, e tu tem uma qualidade boa, né? Galera, já tem um outro alto-falante aqui na linha de produção. E esse alto-falante, Josias, ele é o 69 TKL. Isso. Qual é a diferença desse 69 para os tradicionais? Cara, esse 6x9 TKL é o 6x9 mais potente do Brasil. Caramba! Ele aceita, por exemplo, tu pode pegar um amplificador com 2 canais de 200 watts RMS e ligar 200 watts RMS em cada alto-falante. E ele é como se fosse um subwoofer junto com 6x9. Nossa! O conjunto magnético dele é gigantesco, cara. Sim. O conjunto magnético dele usa 2 ferrites, né? E ele é o mesmo conjunto magnético do Outdoor 300, que é um subwoofer de 10 polegadas. Caramba, é o mesmo conjunto do Outdoor 300. Isso. E ele tem uma peculiaridade, que ele tem uma ligação para o 6x9 falante e outra ligação para o tweeter. Separado. Ai, castrilho, então, que da hora! Tu pode, na hora que tu quiser ligar no carro, tu pode ligar os tweeters separados e o subwoofer separado. Muito... Aqui tá com cola aqui, né? Mas ó. Tá com cola. Tem essa ligação pro alto-falante. Esse é do alto-falante. E aqui... Do Twitter. Do Twitter. Isso. O Twitter dele fica por cima. Sim, fica em cima da tela, preso à tela. Então ele não tem torre. Entendi. Então tu pode usar uma calotinha. Uma calotinha. Isso, que ela serve como tapa-pó, né? E ela é de tecido, né? Ela é de tecido. Tá com duas, ela aqui tem duas. E dá pra ver que ela é um pouquinho transparente, assim, ó. Mas é o suficiente pra não cair nenhuma pedrinha, nenhuma sujeira no... Entendi. Bacana. E ele fica bonito, hein? Olha aí com a calotinha, como ele fica top com a calota. E pelo fato de ele não ter a torre, ele pode excursionar mais. Ah, entendi. A torre te limita, então a tela dele com o Twitter incorporado proporciona que ele tenha uma excursão maior. Por isso ele atua no carro como se fosse um subwoofer.
A vantagem que eu vi foi que sem a torre não entra sujeira. Não entra sujeira no Não gap. entra sujeira. Aí você falou que agora discursiona mais Ele também. distorciona mais também, né? Caramba. Essa tela foi projetada para proporcionar que ele tenha a maior distorção possível. A frente dele é bem invocada, cara. E ela pega esse peludinho, coloca ali, ó. Ah, que da hora. Esse aqui tem um tweeter de neodímio e 2 tweeter piezo. Neodímio e 2 piezo. Então aqui, esse Twitter é neodímio Isso, um tweeter de neodímio e 2 piezo. e 2 piezo. Um maior e um menor. Esse aqui dá um pouco mais de médio e esses dois aqui mais agudo. E eles se complementam. Caramba, top. Olha só o quanto que ele mexe, cara. Sensacional. Galera, aqui a gente tá numa sala de teste muito louca, né, José? Sim, isso aqui é a sala de audição. Ah, que top. Aqui é onde faz os testes, senta e analisa os alto-falantes. Isso, num aqui- ambiente controlado. Aqui a gente vai fazer o papel dos velhinhos dos vídeos que a gente vai... Ah, lá, sei. Os velhinhos que audiófilos. tem... Isso, os velhinhos que não tem ouvido mais, mas Isso. fica achando defeito. Exatamente, aqui é a sala de achar o defeito. Exato. Falta mais agudo, mas é o ouvido dele que tá estragado. Exatamente. Por isso que as cornetas do High-End é desse tamanho são aqui, ó. gigantes. Brincadeiras à parte, galera do High-End. Olha só que louco esse alto-falante que o Josias preparou pra gente. É um alto-falante cortado e funcional. Muito louco. Aqui tem... Explica pra gente um pouco, Josias, o que é cada etapa desse alto-falante. Então, esse falante eu montei há uns 2 anos atrás para levar para as feiras, né? Então aqui tu vê um dos produtos da Bomber cortado em 90 graus, que a gente chama. E aí tu consegue ver a arruela inferior, tu consegue ver o polo, tu consegue ver os 2 ferrites, tu consegue ver a arruela superior, tu consegue ver a carcaça. Esses são os anéis de curto, que eles chamam de short rings. Caramba. Consegue ver a bobina, as aranhas, como elas são presas, a união do cone e da calota. Eu gostei pra caramba desse fato da aranha ter uma separação entre elas, cara. Sim, sim, sim. Ela é feita dessa forma porque é o seguinte, tu separando as aranhas, tu consegue dar uma firmeza melhor na bobina para ela não bater nas laterais. Nas laterais. Então você Exatamente. centraliza melhor ela ali para não correr pros lados. Sim, sim. Porque a bobina, do mesmo jeito que ela sobe e desce, ela também tenta fazer uma rotação. E ali ela pode bater na lateral. E como os gaps, os espaços entre arruela superior, polo e bobina são muito pequenos para tu ter um desempenho maior, então dessa forma tu firma mais todo o sistema, né? A gente chama esse sistema aqui de trinúcleo, que é a bobina, aranha e cone. Né? E eu acho que pesa menos também o alto-falante, porque tá separado uma da outra, né? Ela não tá junto, uma colada por cima. Não fica muito com a aranha rígida. O que acontece? Se tu deixar as aranhas muito próximas, elas podem se bater e gerar ruído. Certo. E se eu tentasse fixar uma na outra, eu nunca vou conseguir fazer ela ficar 100% fixa e presa, né? Entendi. Pô, que top, cara. Olha que legal. E então, esse aro de alumínio, para explicar melhor pro pessoal, é como se fosse um amortecedor? Ele atua assim, ele tem 3 funções principais. A primeira função é diminuir a distorção harmônica. A segunda função, ele dá uma segurada na bobina, porque ele não recebe influência do ímã que está fixo. Entendi. Mas ele recebe influência da bobina. Do campo magnético da bobina ele recebe. Então o que acontece? Conforme vai aumentando a potência, vai atuando mais o anel de curto. Entendi. E ele também ajuda a refrigerar, né? O pessoal acha que a principal função dele é a refrigeração. Essa é a última função dele. É a última função dele. A função dele principal é diminuir a distorção harmônica. A terceira é dar uma amortecida, no caso, no movimento da bobina. E isso, consequentemente, vai diminuir a distorção harmônica. E o terceiro é ajudar a dissipar o calor. Muito top. E ele funciona desse jeito? Funciona, vamos ligar? Vamos ligar. Olha que bacana. Eu vou colocar uma frequência de 5 Hz aqui. Ok. Olha só que bacana, galera. Olha que top. Olha a bobina mexendo aqui. E a força que ela faz, né, cara? Muita força. Ó. Aqui eu estou aplicando em torno de 50 watts RMS. 50 watts RMS. Olha a força.
E aqui eu consigo pôr a mão na parte de baixo da bobina, que Sim. você nunca mais consegue ver ela depois de montar o alto-falante. É, né? não, esse aqui tu consegue. Olha. A única peça não cortada 100% obviamente, o enrolamento, né? Porque senão ele não ia funcionar. Não ia funcionar. Mas um pedacinho do corpo da bobina eu cortei. Entendi. Tudo que eu pude cortar para mostrar, eu cortei. Olha que sensacional, cara. Eu vou aumentar a frequência aqui, eu vou ir aumentando. Tá. 7, 8, 9, 10 Hz. Bacana. Pode ver que ele está em 10 Hz e a gente não escuta nada. Nada, não. Nosso ouvido não foi feito. Talvez um elefante escute, né? É, vai saber. Mas os elefantes, vocês que escutam a partir de 5 Hz. Né? Olha que bacana. Vou aumentar aqui. Vou botar 15 Hz. 15, 15. 20. A gente já começa a ouvir uma coisinha. Aham. 25. Que 30. top. 30. 40. 50. Já vai chegando bem na mesma frequência das fotos da câmera, né? Isso. 60 Hz. 60. Olha que ele tem... Ao nosso olho aqui a gente está vendo ele ressonar, mas a ressonância que ele está tendo agora é com a iluminação aqui da sala. Né? É, tá quase a mesma velocidade da câmera também. É. Você vai gravando 60 frames. Ó, eu estou em 60 agora. Aqui é 59, Uhum. aqui é 60, 61, Olha que bacana. 62. Muito sensacional, né, cara? É muito louco. Vamos É botar muito 100 doido. Hz. 100 Hz. Olha a velocidade que a bobina mexe aqui. Olha que da hora. Como não tem o restante do cone, você vê que aqui ele começa ele vai começar a ressonar. ressonar o Em algum cone. momento ele começa a ressonar. Porque não tem a continuidade. aqui vai vibrar, exatamente. Entendi. Cara, muito top, mano. Muito da hora. Muito 10. Então aqui você tem uma caixa. E essa caixa tem várias divisórias. Sim. Para colocar esses alto-falantes para tocar e ficar escutando. Isso, é o que a gente faz aqui. Entendi. Um teste de ouvido, assim, 2 modelos iguais. Certo. Vamos ver qual que tem o som melhor. Entendi. E isso aqui é um projeto para uma empresa de fora. E a gente ouve esse, pra gente ver qual dos Putz, dois. que top. Eu vou botar uma musiquinha aqui pra gente ver. Tem umas 2 caixas high-end aqui? Não. Tem, posso botar ela a tocar também. Pô, legal. Esse aqui, no caso, são falantes que a gente tem para referência de áudio Entendi. aqui da sala. Tipo, são falantes de alta fidelidade. A gente seguiu o projeto do fabricante, tem o projeto. A gente pode ouvir ele um pouquinho e comparar com o outro. Ah, legal. Entendi. Sempre tem um controle. Isso. Para todo teste é legal ter um controle, cara. Esse é o nosso controle. Né? Muito top. Ó, que bacana. Sabe que esse é um MG, né, Leandro? É. Esse aqui É gigante o conjunto magnético. é o maior conjunto magnético do mercado. É 220 milímetros o diâmetro desse ímã. Né? Caramba. Os concorrentes é 200, né? Entendi. Esse aí, quantos watts dá pra pôr nele? Ele é 400 RMS e 800 watts musical. 800 musical. Tu pode chegar, se falando mais termo técnico, a gente pode aplicar até 80 volts nele. Caramba. Isso. É um conjunto E. Eu vou mostrar esse alto-falante pra vocês depois, no final do vídeo, pra você ver o conjunto magnético desse cara. É absurdo mesmo. Agora, galera, a gente vai mostrar pra vocês a diferença, tá? De um alto-falante que é o padrão, né? E aqui os outros alto-falantes, é lógico que muda o conceito de caixa e tudo, Sim, né? Esse sim. tá numa caixa completamente calculada, Isso, primeiro que esse é um falante high-end, né? high-end, A caixa é voltada para ele ter uma resposta estendida desde o grave ao agudo, né? Isso, uma caixa tipo labirinto. Isso, Bacana. E aqui é uma caixa selada Uma convencional. caixa selada do tamanho desse quadro que vocês estão vendo. Certo. E ela deve ter o quê? Uns 100 litros. Sim. Ela é grande. Mas aqui vai dar para ter uma ideia da resposta. Sim, ela é grande para não influenciar na resposta do produto, né? Entendi. Mas aqui são 3 MGs que a gente está testando. Né? Ah, legal. Perfeito. Tá? Vou dar o play aqui. Vamos lá.
Agora esse aqui, ó. Fala muito, né, cara? 97 dB SPL. Agora o 6. Esse é o do meio agora. Deu pra ver que tem uma diferença bem grande, né? Tem. Caramba. E aqui a gente monta 2, 3 protótipos, escuta e define qual que a gente considera que é o melhor. Né? Lembrando que a gente podia ter testado com uma outra música, mas como estamos no YouTube, eles têm que achar uma música sem direitos autorais. Aqui a gente testa com músicas mais conhecidas, com mais instrumental, voz, tudo. Isso, com uma qualidade talvez melhor. E porque aqui a gente não tem problema com o YouTube, né? Aqui dentro da sala. Mas eu acho que o pessoal teve uma noção bem boa. Deu pra ter uma noção Sim, com essas sim. musiquinhas aí, parecem uns toques polifônicos, mas dá pra ter uma noção perfeita do alto-falante. E assim, para nível de comparação, todos aqueles falantes ali são 4 ohms. Entendi. E esse aqui é um 8 ohms. Tá. Então esse aqui estava recebendo a metade da potência que eles, e mesmo assim ele se sobressai, né? Porque o rendimento desse produto é absurdo. É bom a gente ter um produto desse aqui na Bomber pra gente poder se comparar, né? Poder avaliar, né? Analisar sempre, ter um parâmetro. Exatamente. Então é muito louco. Eu adorei aqui, o ganho desse cara aqui é absurdo, cara. Muito top. Show de bola. Olha isso aqui, galera. Vocês precisam de um reparo de alto-falante? Seja uma aranha, seja um cone, seja uma borda. Aqui tem de tudo. Sim, essa sala aqui é a sala de amostras. Entendi. Aqui tudo que a Bomber já produziu ou ainda produz, a gente tem catalogado e tem um modelo de cada aqui na empresa. Cara, é muita Nessa coisa. salinha, né? Caramba, José, é muita coisa mesmo, cara. Pô, e tem uns alto-falantes aqui, modelo... Eu gosto dos modelos vintage, cara. Os alto-falantes brancos, esses alto-falantes assim, ó, meio... esse cartonado meio marrom. Olha que bonito, cara, esse cone. Esse foi de uma linha que já não tá mais em linha, né? Entendi. Muito lindo, cara. Putz, que top. E tem esse aqui, ó, olha isso aqui, ó. Esse aqui é igual ao do bicho-papão. Esse é pra imitar como se fosse Kevlar. Ah, entendi. Imita um Kevlar aqui. Não deixa de ser fibra, mas não é uma fibra de Kevlar. E a gente tem um cone aqui também diferente, que a gente não montou ainda nenhum produto, mas ele é chamado de Honeycomb. Caramba. E olha como é que ele é. Cara, que top. Ele é rígido e leve. Ah, entendi, cara. Ó, se eu vou virar ele é duas camadas, como se fosse um sanduíche. Isso, com essas colmeias por dentro. Entendi. Dá pra pegar? Aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá meio... Aqui já machucou de tanto prender ali. Olha que top. Que legal, cara. Muito top. Então ele fica bem levinho e super resistente. Exatamente. Aí você consegue um desempenho melhor nesse produto. Muito louco. Muito 10. E aí tem desde 4 polegadas até 15, 18 polegadas. Né? Caramba. E tem todos os modelos de 6x9, modelo de 6 polegadas, 4x6, e as calotas. E aqui embaixo você tem os motores desmontados, né? Tem as ferragens desmontadas, tem a arruela superior, tem os teiokes, tem os ímãs todos que a gente tem, os modelos que tem na fábrica. Todos os ímãs que vocês utilizam. Tem os pequeninhos e tem os grandes também. Entendi. Olha um bicho-papão aqui. Esse aqui é o que as meninas estão montando lá, que é um de 15. Isso. Um bicho-papão de 15, galera. 1000 RMS. Olha só. Que top. Ó, esse granulado no cone aqui, ó. Top.
Putz, que louco. Aí a gente senta. O de 10 lá, esses aqui são protótipos? São protótipos, mas o conjunto magnético é o mesmo. É o mesmo, aquele que tava na salinha, galera, que vocês viram tocar. Olha só isso. Eu vou pôr minha mão perto pra vocês terem uma ideia do imã. Tá? Isso é o imã dele. Esse é o mesmo tamanho de imã que a gente usa num 18 polegadas do diâmetro externo. Nossa. Porém, eu vou pegar um imã dele para vocês verem. Olha o tamanho desse prato aqui, galera. Esse é o imã dele lá. Esse é o imã da MG. Isso. Esse imã pequenininho em cima é o quê? Ele ajuda também no magnetismo. Entendi. Ele pode ser pequeno, mas ele dá uma ajudadinha. Ele dá uma ajuda. Nesse final aqui, né? Isso. Entendi. Olha só isso, cara. É um baita conjunto magnético, cara. Aqui pode ver a montagem dos anéis de curto nesse modelo, que em vez de ser nas arruelas, são no polo, né? Tá aqui o anel de alumínio. Isso, o anel de alumínio é no polo. Tem um aqui, tem um anel aqui em cima de alumínio. Aí aqui vem a parte de ferro e um anel ali embaixo. Da hora demais. Chegou a grande hora! O Josias conseguiu um alto-falante para nós fazer a destruição do alto-falante, cara. Sim, esse vai morrer com honras, né? Voltamos aqui para a salinha de testes, onde fica os alto-falantes tocando por várias horas. E esse aí é o que vai participar da destruição. Que alto-falante é esse? Esse é o Atrac 2.5. Atrac 2.5. Isso, é 1250 RMS, Certo. 2500 musical. 2500 musical, 12 polegadas. 12 polegadas. Ligado numa caixa bem dotada ali, bem Sim, da hora. é uma caixa dimensionada para ele. Dimensionada para ele. Isso. E nós vamos aplicar, antes de a gente vacalhar tudo, aplicar a potência certa. Vamos aplicar 1250 watts RMS nele com os cortes corretos, para tu ver como é que ele toca. Certo. E depois a gente bota os cortes errados. Beleza, a gente já tá na salinha aqui com os microfones em -6, né, Aline? Então você tá escutando nosso áudio mais baixo, porque a gente vai aumentar e pôr no máximo isso aqui. Então, simbora. Aí, esse é o DSP? Isso, esse é um Behringer 2496. Certo. Ele está setado no canal 1, 63 Hz, Certo. o corte baixo, e 254 o corte alto. Legal. Eu deixei um pouquinho mais alto para ele ser um pouquinho de voz ali, Entendi, bacana. para definir um pouquinho a música. Perfeito. Então agora ele vai trocar o que ele foi projetado para tocar na frequência que ele foi projetado para tocar com 1000 e poucos watts de Isso, potência. metade da potência musical no caso. Ele Ok. está no RMS dele só. Tá no RMS só. Isso. No RMS dele, bora. Que da hora! Caramba, Josias, que bagulho louco, cara. Que pressão sonora, hein? É. Isso porque essas caixas já apanhou muito nessas caixas. Sim, isso aqui é caixa de 2, 3 anos para teste. Mano, uma caixa dessa apanhou mais, na verdade, do que qualquer caixa de qualquer carro. Sim. E aqui já testou tudo que é modelo de alto-falante. Entendi. Todos os protótipos são testados aqui. E a gente tem amplificador para isso, potência de sobra. E quando a gente testa aqui é sem distorção. Então a gente chega no limite do alto-falante. E aí você vê que tem um arzinho vazando para lá ou para cá, Sim. mas a pressão do alto-falante é impressionante, cara. Quando a gente traz os representantes e mostra aqui, a gente liga, eles ficam 10 segundos e já sai correndo. É top Não estão demais. acostumados. Mas é bom eles verem porque é o produto que eles estão vendendo. Exatamente. Pô, muito louco. Muito louco. E agora, como nós vamos fazer? Agora eu vou alterar os cortes. Certo.
e a gente vai dar O máximo. o máximo de potência. Então vai entrar uma frequência que ele não foi projetado, Isso. com um volume e Um volume próximo do que ele toca para mostrar que o corte errado pode danificar o produto. Né? Legal, perfeito. Bora. Agora o Josias vai ajeitar ali. Vamos ver, galera. Nossa, caramba, Josias, que louco, cara! 132 volts, cara. Muito top. Em 40 Hz. 40 Hz de... Você abriu os 40 Hz de frequência baixa. De 40 para cima até uns 500 Hz. Meu Deus, cara. Mas durou bastante ainda, cara. Sim. Esse produto... Nossa, mano, que louco, cara. Olha que dó. Ai, galera. Tá aí, ó, um sacrifício aqui. Pelo bem da ciência, né? Olha só, saindo fumaça do duto, cara. E assim, Leandro, pelo fato de a gente ter todos esses equipamentos para teste, certo. Quando um cliente fala, ele queimou baixinho, a gente sabe o quanto um produto suporta, Exato. A gente sabe o limite dele e a gente sabe se queimou baixinho ou se queimou... É que nem tela de celular que você vai falar, quebrou do nada. Mas ele não contou que caiu da mão dele, né? Exato. Mano, muito top, muito galera. Estamos aqui na sala de reunião, onde tem esse stand aqui, cara, com todos os alto-falantes que a Bomber produz, cara. Tem de tudo aí, cara. Tem ainda falta alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Na verdade, tem tudo. Tá faltando conteúdo aqui ainda. Produto que eles têm. Cara, sensacional, cara. Sensacional. Até mesmo, ó, essas caixinhas compactas. Olha que bonitinho isso aqui, cara. Que top esse subwoofer aqui. Muito louco, ó. Ideal para ser utilizado embaixo do banco. Esse debaixo do banco, cara. Perfeito. E tem as passivas também, né? Tem as passivas. Tem as passivas. Olha aí que da hora. Utiliza um amplificador separado. Olha que top, cara. Ó, galera, que da hora. Escolhe o amplificador da marca que tu gosta. Tá, e coloca só alegria. E tem uns, olha só que monstro isso aqui. Olha só. Que alto-falante absurdo, cara. Olha só. Olha o tamanho dele, cara. Nossa, sensacional. E esse foi aquele que a gente testou lá na salinha de áudio. Olha só o conjunto magnético dele aqui, o motorzão. Olha o tamanho desse alto-falante, cara. E fala demais, né, cara? Nossa, perfeito. E aqui tem o 69 que a gente mostrou pra vocês. Olha que bonito, cara. Putz, que show. E os alto-falantes automotivos, até para fabricantes aí como a GM e a Ford. Beleza? E não só isso, mas também tem muita caixa amplificada. As caixinhas Bob pequenininha, né? Isso, que a galera curte pra caramba, levar pra praia e tudo mais. Olha essa aqui, que top. Olha que da hora. Muito louco. Tem uma ali, ó, que é 360. Chega aqui, ó, pra mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Essa aqui, galera, tem alto-falante na frente e alto-falante atrás também. Então isso aqui o cara coloca no meio lá. Isso, ele... Na praia, toca pra todo lado. Manda som pra todos os lados. Cara, que legal. Foi muito 10. E até a 69 na caixinha pra poder testar. Exato. Isso. E tem um amplificador também pra fazer caixa ativa, né? 2. Olha aqui que bacana, cara. Olha que da hora. Ó.
Pra você que quer fazer a sua caixinha super poderosa caseira aí, ó. Tem um amplificador. Esse é a versão para baterias. Para baterias. Isso, e tem a versão sem bateria. Ah, cara, que top. Ao contrário, esse é a versão só rede elétrica. Só rede elétrica, é isso. 150 watts RMS a 4 ohms. Entendi. E esse aqui, ele aceita bateria. Bateria. E aceita a rede elétrica também. Cara, que top. Aí esse aqui é 60 watts RMS. Já Muito vem louco. com player, já vem com tudo. Ele vem nessa caixinha selada para tu só fazer o furo na caixa, encaixar. Colocar, não perde... Não vaza som, não som, vaza nada. ar. Olha só esse outro falante compacto aqui. Olha Esse que é da um hora. Slim. Esse é o Slim TKL. Olha que lindo, cara. Muito louco. Meu, aí vocês podem entrar no site da Bomber e verificar lá todos os produtos que eles têm, tá? Eu pude ligar aqui, fiquei fuçando, né? E liguei e testei alguma das caixas. Eu vou falar pra você, a minha preferida foi essa aqui, ó. Muito top. Que som gostoso, hein? Sensacional. Galera, a gente tá finalizando o vídeo aqui. Olha só quem apareceu com essa sua presença maravilhosa. Fala, gênio! Nossa, o Renan do Estúdio do Áudio, cara. Quem curte alto-falante, quem curte som, provavelmente já conhece você. Se você quer entrar nesse mundo maravilhoso, você tem que seguir o Renan do Estúdio do Áudio. Vou deixar o canal dele aí na descrição do vídeo, tá? E é lógico que eu vou apertar a sua presença aqui. Nossa, cara, esse cara é zica, mano. Esse cara aqui é o mestre do som, mano, esse cara. Não, eu tô feliz demais, que acompanho o Leandro há muito tempo, né? Com os blasters dele lá, Isso, o super poderoso caseiro. E, cara, fiquei feliz demais quando vi que ele tá na cidade. Fui engenheiro da Bomber, tenho uma relação super boa com os meninos aqui. Cara, e quando eu vi que ele tava na Bomber, eu disse, cara, vou lá pra conhecer o Leandro pessoalmente. Mano, assim. você manja demais. Ele faz umas caixas, galera, redonda agora. Tá fazendo umas caixas. Mano, que top. Nossa, muito louco. Renan, eu tô querendo montar agora um PA, cara. Só com som automotivo, certo? Pra fazer umas festas ou pra escutar em casa mesmo. Um bagulho muito louco. E a ideia é o quê? O músico que tava querendo comprar uma caixa amplificada, uma caixa cara, tem uma segunda opção. Boa. De montar algo super poderoso caseiro com qualidade premium. Beleza? Só que eu quero deixar o mais fácil possível para esse cara. Vamos falar que esse cara que é músico, que é DJ, que precisa de um som para faturar uma grana ou mesmo que gosta de fazer uma bagunça de final de semana. Ele não tem ferramentas para mexer com madeira. Não tem uma tupi, uma tico-tico, uma serra circular. Ele quer algo que ele vai comprar e vai fazer a receita do bolo na casa dele e de mágica vai ter um somzão muito louco. Então eu pensei no quê? Estou pensando em adquirir alguns alto-falantes da Bomber e alguns gabinetes prontos. E só Klukt. Montar tudo. Montar tudo. Ótimo. Aí tem uma dificuldade, porque assim, as caixas são feitas para o alto-falante, como você explica lá no seu canal, e tem todo um cálculo para chegar nisso. Com uma caixa pronta, eu queria saber se eu vou conseguir um resultado bacana, entendeu? Leandro, é muito importante a sua pergunta, porque eu digo que sim, o sonofletor ele é uma relação entre falante e caixa. Certo. Tá? Ou seja, o falante, se ele tiver ao ar livre, ele vai tocar. Mas em algum dado momento, o que ele está gerando de pressão gera descompressão na traseira, porque tu sabe que ele é alternado. Sim. Então, ou seja, o papel da caixa acústica é, primeiro, isolar essa parte traseira em relação à dianteira, para que não tenha cancelamento, mas, primordialmente, controlar o cone do alto-falante. Nota que a caixa ela é quase uma suspensão a ar, né? Se eu tenho uma caixa muito grande, aquele ar não sobe fluência no cone, o falante fica muito solto. Certo. Uma caixa pequenininha, aquela ar fica muito confinado, aumenta a pressão, controla mais o cone. Estou sendo simplista para a galera entender. Ele fica mais firme ali. Ele fica mais firme. Só que ele fica firme, mas perco o subgrave. Caixa grande eu ganho subgrave, mas o falante fica mais solto. Certo. Então é sempre uma relação, tá, Leandro? Então, por isso que, sim, o falante precisa de uma caixa específica. Tem um dado técnico do falante que diz para mim se é melhor caixa grande, caixa pequena, quem controla mais, se vai dar mais subgrave. Então, assim, a sua proposta funciona? Funciona. Eu consigo encontrar uma caixa que possa casar com o alto-falante do mercado? Sim. Mas eu vou conseguir o melhor desempenho daquele alto-falante? Pode ser que não. Entendi. Eu vou conseguir proteger bem esse alto-falante para não escocionar muito o cone e gerar distorção? Pode ser que não. Pode ser que eu chegue nos 90%. Exatamente. Então, tipo assim, como eu falei, o falante até pendurado ele vai tocar. Certo. Certo? Se você botar numa caixa mal feita, ele vai tocar, mas não quanto ele deveria. Entendi. Uma caixa bem feita faz ele tocar bem e proteger ele. Top. Por isso a importância desse negócio. A sua ideia é legal. Por exemplo, a gente já pensou na ideia do kit Lego, né? Que é a tua ideia, assim. Isso. Então o cara recebe na casa dele todas as madeiras picotadas, ele só monta a madeira, coloca tudo ali dentro
e ele tem a própria caixa, ou seja... Que hoje fica super fácil, tem as máquinas que fazem como se fosse um móvel mesmo. Exatamente, né, perfeito. Chega cortadinho, né? A gente até já pensou essa ideia de fazer na empresa, e assim, cara, eu forneço a caixa e tu picota. Certo. Então, assim, é uma das ideias que eu acho que é legal, que tu pode trabalhar também nisso, do cara ter um kit, que seria um kit Lego, né? Ou isso, né? Ele pega o que tem de caixa pronta, mas entende que ele poderia ter resultados melhores, entendeu? Entendi. Ó, eu tô aqui com uma caixa que é uma réplica, certo? Isso aqui é tudo, assim, é tudo ideias. É uma réplica da Yamaha. Então alguém copiou e colocou até o mesmo... Com logo, com tudo, né? Essa aqui, Leandro, é legal porque essa é uma caixa configurada como caixa bem de pés. O que é uma caixa bem de pés? Ela tem uma banda passante definida. Entendi. Ela tem uma subida e uma descida. Então, quando você coloca um alto-falante numa bem de pés, um alto-falante normal pendurado, ele vai tentar emitir o range que ele foi projetado. Certo? Tocar o máximo de frequência que ele foi projetado. Okay. Quando eu coloco ele numa caixa acústica, a caixa ela funciona como um filtro high pass. Ou seja, lembra que eu falei que caixa grande é um capacitor grande, então ela toca baixa frequência. Caixa pequena é um capacitor pequeno, então ele vai fazendo um filtro high pass subir. Vai perdendo subgrave à medida que você vai diminuindo a caixa. Uma caixa bem de pés, tu tem uma outra câmera na frente do alto-falante. Você bota uma caixa traseira, que controla o high pass, e outra caixa na frente, que é um low pass. Certo. Por exemplo, se na minha voz eu tampar, nota que eu perco alta, né? Certo. Por quê? Porque eu estou perdendo a parte alta, estou colocando outra caixa que se comporta como um low pass. Então por isso que é uma caixa bem de pass, é de banda passante. Caramba, porque ela é high pass e ela é low pass. Top, entendeu? Sensacional. Então essa configuração de caixa, ela é legal porque é como se o crossover fosse a caixa. Ela faz high pass e low pass. Qual é o problema disso? Eu agora não tenho mais só uma caixa para me preocupar, agora eu tenho duas. Então, se essas caixas não conversarem bem com os dados do alto-falante, nossa, aí virou confusão. Aí ferra em dobro, ao quadrado. Aí virou confusão. E a caixa Bandpass tem um problema, tá, Leandro? É uma caixa muito mais eficiente do que uma dutada convencional, que a gente chama de Bass Reflex, mas tu não ouve muito falante, né? Então, se ele estiver distorcendo, tu vai demorar muito para perceber. Ah, entendi. Então, ela é perigosa. Ouvir o falante assim, quando ele distorceu, você rapidamente ouve, né? Certo. Opa, tá distorcendo, eu tenho que parar ou eu tenho que mudar a configuração. Essa é mais fácil de... Essa, ela, apesar de ser de alta eficiência, você ouve menos que o alto-falante. Até de sentir o cheiro de queimado deve ser mais difícil. Eu sempre comento, é legal falar isso pra galera, tá, Leandro? A gente gosta de equipamentos de medição. Certo. Eu adoro, né? Multímetro, tá ligado? Perímetro, que a gente vê aqui no teu canal. Mas eu falo pro pessoal, a melhor ferramenta que todo mundo já tem é o cheirômetro, né? É, o cheirômetro. Usa o nariz. O cara tá subindo cheiro de queimado, volta que tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada. Pelo duto você vai sentir já. Vai sentir. Então a Bandpass, Leandro, é uma caixa que sim. Pode atender isso, mas ela é um pouco perigosa. Ela tem muita eficiência, mas ela pode prejudicar o alto-falante. Agora, qual é a parte legal? Hoje a gente tem, além das caixas que vêm no manual que o fabricante sugere, a gente pode ter, por exemplo, uma caixa meio padrão, digamos assim, né? Certo. Que, cara, ela é uma média... Porque o que acontece com o mercado? Inevitavelmente, a gente tem muitos falantes que são relativamente parecidos, né? Certo. Porque uma marca tem um falante X, a outra quer ter Y, para que elas virem concorrentes. Até que se eu tenho uma caixa e o alto-falante queima, eu tenho que tentar encontrar um outro ali. Que possa... Tem que existir um que eu possa trocar. E no mercado, por exemplo, eu tenho um grupo muito grande do mercado de som automotivo. Certo. O que acontece lá? O cara montou um som grande, ele achou um dinheirão para montar aquele som. Eu sou um fabricante X. Certo. Aí eu tenho lá os alto-falantes instalados. Aí, por exemplo, a Bomber vai lá e vai dizer para esse cara, vamos usar o alto-falante da Bomber? Aí o cara vai dizer, bora, só que tu tem que desmontar todo o som e fazer um novo. O cara não quer. Então, é um papel importante, por exemplo, dos engenheiros da Bomber entender qual é o falante que está vendendo bem no mercado, que está muito bem aceito e que está sendo usado na maioria dos sons. Por quê? Para que eu não precise pedir para o cara alterar a caixa. Não, a tua caixa está pronta. Se tu tirar o fabricante X e botar o meu, o falante ou vai se comportar igual ou melhor. Então, por isso que, em aspas, pode existir uma caixa universal, porque os falantes acabaram sendo relativamente parecidos para competir entre eles. Aí eu posso, por exemplo, pegar a caixa original e entender qual que é a resposta do outro falante, como que é as características, e tentar achar um bomber igual... Que encaixe dentro daquela realidade. Para bater o mais próximo possível. Exato, perfeito. Legal. Não só a bomber, né, mas todos os fabricantes eles têm as linhas de produto, né? Um falante que é voltado mais para subgrave, um para médio, para alto, então ele tem características. Mas ainda assim, o falante tem informação técnica que vai dizer como é que é o comportamento dele no sub. Ele é mais profundo, ele acelera mais, é um grave mais rápido, é um grave mais lento, é um grave que é melhor para o reggae, é um grave que é melhor para uma música mais rápida, eletrônica. Entendi. Entendeu? Então, mesmo entendendo que é para uma região de frequência, ainda tem as características técnicas dele para definir o melhor comportamento. Tem como ser universal, Leandro? Tem. É o tal das respostas planas, né? Sim. Então, se eu botar reggae, pagode, tudo ele toca bem. Mas ele pode ser mais eficiente para um estilo musical
ou Sim. mais eficiente para outro estilo Que musical. eu acho que o PA tem que abranger um pouco de tudo. O cara muitas vezes tá com instrumento de corda ou uma batida eletrônica. Perfeito, perfeito. O PA, ele tem, a diferença que eu sempre comento entre o mercado de som automotivo do PA é que o mercado do PA, ele tem que ser plano para eu colocar qualquer estilo musical. Entendi. O mercado de som automotivo, a gente entende que é regionalizado. Entendi. Então tem região que gosta de forró, tem região que gosta de pagode, tem região que gosta de axé. Então cada uma dessas regiões É legal exige fazer um estilo de... que eu vi você fazendo as caixas do trio elétrico lá, e aí é aquele negócio, o cara vai tocar axé, tem que ser a caixa pro axé. É uma pegada para aquela aplicação, entendeu? Que nem a caixa de funkeiro high-end, né? Caixa de funkeiro aí, que eu assisti aqui no canal. Exatamente. Que é aquele funk mais antigo, entendeu? High-end já porque é mais antigo. Mais funk. antigão, Exato. é. Agora, para um sub de 15, vamos imaginar essa caixa aí. Você acha que 2 de 10 ia ficar da hora, cara? Fica. O que é importante que você entenda, tá? Existe uma relação de SPL, tá lendo? Certo. A gente é muito ineficiente em alta e baixa frequência, porque o nosso ouvido não é treinado para isso. Certo. A gente é treinado para ouvir voz. Então, o nosso ouvido é muito ineficiente nessas regiões. Então, inevitavelmente, a gente acaba utilizando mais falantes em baixa e menos falantes de alta. Mas, os falantes de baixa, na grande maioria das vezes, a gente consegue ter muita potência, Certo. muito deslocamento de cone e caixas até muito bem feitas. Entendi. Já a região de voz, a gente tem um pequeno problema de acoplamento, ou seja, fazer com que 2 falantes se comportem exatamente como um, porque a frequência é mais alta, o comprimento de onda é menor. Então, ou seja, você já tem um problema que não é de cancelamento por falta de projeto, é físico mesmo. Físico. Então, o que não ganha tanto SPL. E eu sempre costumo dizer que a região de voz é melhor você deixar ela mais aliviada porque ela distorce mais cedo. Então, ter 2 falantes na região de voz, você permite que eles trabalhem também mais aliviado. Verdade, entendi. A gente entendi. ouve menos distorção de baixa do que de alta. alta, entendi. Então, ter 2 falantes, você não precisa exagerar tanto. Boa né? dica. Exagerar no grave, você pode. O nosso ouvido não vai perceber tanta distorção rápida. Entendi. A voz vai. Então, acho que uns 2 de 10 com... 2,10 com sub de 15, cara, E aí põe um driverzinho, pá. e vai embora. Vai embora. Vai ficar Uma coisa que a gente muito podia bolar aqui, que era legal, era, por exemplo, essa caixa Bandpass é uma caixa super complexa e legal. Certo. A gente podia bolar uma parceria, eu te mando o projeto e tu executar no teu canal, já que tu gosta de executar isso daí. muito louco. É. E aí tu mostrar pra galera como é que executa, falar sobre esse... É uma coisa que é legal da gente top, fazer. top. Né? Vamos pensar. Nós vamos analisar aqui, ó. Aí vai sair um negócio muito louco aqui, cara. Caramba. Meu, Renan, obrigado pelas dicas, cara. eu Cê que é agradeço zica demais, muito feliz. Agora, o que você acha quando junta aqueles 30 velho numa salinha, aí tem um som super high-end, Macintosh, pá, isso aqui. Aí você vê os velhos tudo assim, analisando o som. Tô fazendo cara feia. Eles não fazem cara bonita. Os caras fazem cara feia. Assim. Você acha que o som é high-end demais pro ouvido dos velhos ou o ouvido dos velhos é high-end demais pro som? Putz, Leandro, é muito boa a sua pergunta, porque eu digo que o som tem momentos, tá? Porque os velhos estão com o ouvido estragado já, né, cara? Mano, depois de tanta festa, tanto rolê, tanto rojão que soltou, final do ano. Não, e eu acabei de falar que o nosso ouvido é ineficiente, né? Então os caras vão ficando surdos, vai exigindo as coisas diferentes da gente. Mas é legal porque eu digo assim, Leandro, o som ele é técnico até entrar no teu ouvido. Entendi. Isso tudo eu consigo calcular matematicamente. Quando entra, ele é subjetivo. Por quê? Porque tu vai gostar de um estilo diferente de mim. Exato. Então, uma sala high-end, ela é muito complexa, porque daqui a pouco tu vai ouvir e pra ti ela pode ser high-end. Pra mim, eu vou dizer, cara, faltou voz, faltou médio. Então, por mais técnico que seja, que eu consigo entregar no teu ouvido a matemática pura, dali pra dentro é subjetivo. Caramba, top. Então, não tem como te verdade. provar que é bom ou ruim se tu não gostou. Ou muitas vezes o cara escutou a música com um determinado estilo de som e isso gravou na memória dele. Ele quer escutar do mesmo jeito. Aí ele tá escutando diferente e o cara não... Entendeu? Até o show não é legal pro cara. Exatamente. Então é subjetivo. Por isso que é diferente. Minha esposa comenta uma coisa que eu acho muito legal. O Renan, ele gosta de áudio, não de música. Entendi. Porque áudio ele é ciência, é matemática. Da Não hora. tem como dizer se tá ruim ou bom. Música ela é subjetiva. Então é um jeito que tu gosta. Eu não tenho como provar o que é bom ou ruim. Porque ela é subjetiva. E sua esposa não deve aguentar mais caixa de som. Então... Ai, Renan. Cara, você obrigado zica demais, cara. Muito feliz, Mano, muito feliz Ó, mesmo isso aí. encerrar o vídeo com o Renan aqui foi chave de ouro. E, meu, galera, mano, vocês são zica. Que conteúdo top. Quero agradecer a Bomber também. E por vocês aí, vocês que proporcionam isso. Vocês curtem, se inscrevem no canal, ativa o sininho aí, prestigiam a gente. É lógico que isso chama a atenção do pessoal. Quando a gente mostrou o outdoor lá na caixa de funkeiro high-end, pô, a galera comprou bastante.
galera confia no produto, é uma marca top. E isso tudo, cara, eu tenho que agradecer a vocês Marca e a Bomber. top e nacional. Né? E nacional, tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Cara, sensacional. Isso E agora o PA do Leandro vai ser Bomber. Putz, vai ser muito louco. Então, bem projeto legal pela frente aí, galera. É nóis, tamo junto, vocês são demais.